Paz do Senhor, amados. Nessa tarde, a nossa reflexão, a nossa meditação, esse momento tão gostoso em que podemos meditar na palavra do Senhor, se encontra no livro de Reis, capítulo 18, do versículo 41 ao 46. Amém? Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu o cume do monte Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém, amado? Meus queridos, o ministério de Elias começa a ser relatado a partir do capítulo 17, quando ele aparece ao rei Acabe. Acabe era o rei de Samaria. Samaria pertencia ao reino de Israel, né? Samaria tinha como rei, como eu falei, o rei Acabe. Acabe casou-se com Jezabel. Jezabel era uma idólatra, uma mulher que adorava a Baal, e ele, influenciado por ela, construiu um templo a Baal e altares a Baal em Samaria, e fez o povo pecar, fez o povo idolatrar a Baal, fez o povo se afastar de Deus. Então o profeta Elias chega a Acabe e diz que por um tempo não haverá chuva sobre a terra. E aquilo trouxe fome, desgraça, e foi um tempo terrível para Samaria. E nós vemos, meus amados, como Deus zela, como Deus cuida dos seus. Amém? Acontece que Deus manda corvos alimentar Elias com carne. Olha só que maravilha. E pão, e o profeta Elias era alimentado. Depois Deus manda Elias ir para a casa de uma viúva, e ali ele passou o resto do período de seca sendo alimentado por aquela viúva. Ali Deus multiplica o azeite da botija e a farinha, porque ela tinha apenas uma pequena porção e ela ia fazer um bolo para ela e para o filho, e ia comer e ia morrer. Mas o profeta chegando, ele disse: faça primeiro para mim. Ela atendeu e Deus multiplicou. E o fato é que todo o tempo que Elias esteve lá, alimentou-se ele e a casa daquela mulher. Passado aquele tempo, Deus então manda o profeta Elias se encontrar com Acabe para dizer que vai haver chuva. Só que antes desse acontecimento aqui, que eu acabei de ler, o profeta Elias faz um desafio aos profetas de Baal, e de que o Deus que mandasse fogo sobre o altar, esse era o verdadeiro Deus. E os profetas de Baal fizeram o desafio, né? Mataram um cordeiro, botaram sobre o altar e passaram quase todo dia clamando, e Baal não respondeu. E quando chegou a vez de Elias, Elias consertou o altar a Deus. Elias botou o cordeiro sobre o altar
E quando ele clamou ao Senhor, Deus mandou fogo dos céus e consumiu o altar e toda a água que estava ao redor do altar. Essa é a prova de que Deus é poderoso na vida dos seus servos e não deixa os seus servos passar fome, passar necessidade, desamparados e nem passar vergonha, porque Ele é Deus e Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então nós vemos que Deus então, o profeta Elias então diz para Baal: aparelha teus carros. Mas antes disso ele diz: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. O profeta Elias, ele aqui profetizou. Ele deu uma palavra de ordem para Acabe: come e bebe, né? Porque há ruído de abundante chuva. Há ruído, mas não tinha sinal nenhum de chuva. Havia uma seca terrível na terra e o profeta diz: porque há ruído de uma abundante chuva. Amados, eu aqui, eu não sei se dá para mostrar, mas o tempo aqui está fechado para chover. Desde manhã que o tempo está nublado, já choveu bastante hoje. E o céu está nublado, ainda vai chover muito, eu creio que à noite vai chover bastante. Isso aqui para nós é um ruído de chuva, né? Porque é um sinal de chuva. O céu está nublado, já choveu bastante hoje, então há indícios de chuva, não é verdade? Mas naquela época, amada, a seca estava torrando, havia fome na terra, não, tudo estava seco, não tinha sinal de chuva. E o profeta diz para Elias: há ruído de abundante chuva. Abundante chuva, há ruído, há sinal. Olha, o céu está preparando, mas não tinha nada. Mas, amado, a palavra que sai da boca de um homem de Deus, ainda mais quando foi Deus que mandou, porque Deus disse: vá ao encontro de Baal, ou de Acabe, porque haverá chuva, eu vou derramar água sobre a terra. A palavra do Senhor é poderosa na boca dos seus, amado. Então o que acontece? O profeta Elias profetiza, manda Acabe comer, beber. Depois o profeta Elias, ele sobe ao Monte Carmelo, amado, e ali ele se inclina por terra para orar. Primeiro ele profetizou. Agora o profeta, perdão, desculpa, coceirinha no meu nariz. Agora o profeta vai para o Monte Carmelo para orar. Ele vai falar com Deus, clamar a Deus para que se cumpra a palavra que saiu da sua boca. Porque Deus, amados, nós temos que ter a segurança, a confiança de que é Deus quem faz através de nós. Não é nós que temos alguma coisa, não é nós que podemos alguma coisa. Todos os dias, quando eu venho gravar os meus vídeos, quando eu pego o celular para gravar, eu oro ao Senhor, peço uma palavra, eu digo: Senhor, de mim mesmo eu nada tenho, eu nada sou, eu não tenho nenhum conhecimento, eu não sei a necessidade de quem vai ouvir, né? E eu oro ao Senhor, eu apresento e digo: Senhor, o que eu falar aqui é o Senhor que está falando, é porque sai da sua boca, é o Senhor que quer. E eu faço a minha oração, Senhor. Eu peço sabedoria, graça, conhecimento, revelação, sabedoria na palavra, para poder proferir alguma coisa, amados, que venha da parte de Deus, que seja para edificação e crescimento daqueles que me assistirem. Então o profeta Elias, ele subiu ao cume do Monte Carmelo, inclinou-se por terra e pôs o seu rosto entre seus joelhos. Depois que ele orou, amados, aí ele disse para o seu servo: agora olha para o lado do mar. E o servo do profeta Elias olhou para o lado do mar. Ele disse: não há nada, nem um sinalzinho de que vai chover. Amados,
Isso aí já era para desanimar qualquer um. Você orou, você clamou, você profetizou. Você creu na palavra do profeta, Deus usou a boca do profeta que ia fazer tal coisa na minha ou na sua vida. Só que a gente olha para um lado e para o outro e não vê nada acontecer. Passa-se os dias, nenhum sinal. O que devemos fazer nessa hora? Nós, como servos de Deus, que cremos na palavra do Senhor, só temos que fazer alguma coisa, amados. Perseverar, esperar com confiança. Aí o profeta Elias diz para o servo, vai lá mais 7 vezes. Volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez, eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então ele diz, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. O servo do profeta Elias foi 7 vezes e voltou com a notícia, olha, eu estou vendo um sinalzinho de uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal. Amém, amados? Nós estamos precisando de um sinal de Deus. Muitas das vezes o Senhor fala, os profetas, o Senhor nos dá a palavra, mas nós precisamos de um sinal para o cumprimento da palavra. E o Senhor até isso, Ele faz por nós. Se você está precisando de um sinal da parte de Deus, aguarde. O Senhor vai dar esse sinal que você tanto precisa. Como confirmação da promessa da palavra dele sobre a sua vida. Creia nesta tarde que o Senhor está chegando com esse sinal. Pode ser um sinal pequeno, insignificante, mas ele é a prova de que coisa grande e maravilhosa. Chuvas de bênção estão vindo sobre a sua vida neste dia. Eu creio nessa palavra, eu tomo posse para mim também. É um pequeno sinal, um indíciozinho, mas é o suficiente para trazer nuvens carregadas de chuva, de bênção sobre mim e sobre você. Amém, meu amado? E foi o que aconteceu. O profeta Elias desce e corre ao encontro também do rei Acabe e encontra ele à entrada de Jezreel. Meus amados, é o cumprimento da palavra. Apenas um sinal. Mas a chuva de bênçãos proferidas pela boca do homem de Deus, do profeta de Deus, do servo de Deus, que Deus tem usado para falar com você, há de se cumprir, passe o tempo que passar. Não temas, não receie, não se desespere, não desanime, não fique triste. Apenas confia, creia. O sinal já está chegando. A confirmação já está chegando. E a vitória está chegando também. Porque Deus fala, Ele dá o sinal, e Ele confirma e Ele cumpre, porque Ele é fiel. Então, meus queridos, Deus cumpriu aquilo que falou através do profeta Elias. A chuva veio sobre a terra. Amém, amados? Porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. E Deus ainda usa profetas na terra. E como servo do Senhor, usando a palavra do Senhor nesta tarde, eu profetizo sobre as nossas vidas chuvas de bênção, como esse tempo que está fechando aqui. Que daqui a pouco vai cair chuva sobre a terra. Eu profetizo que as chuvas de bênçãos desçam sobre nossas vidas, caiam sobre nossas vidas com abundância, com prosperidade, com saúde, com cura, com restauração, com libertação, com salvação. Porque o Senhor é poderoso para cumprir, para fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus só quer uma coisa, um coração que crê. Amém? Que seja você, esse coração que crê. Que Deus te abençoe. Tome posse dessa palavra nesta tarde. Está vindo um sinal. Pode ser pequeno esse sinal, mas creia. Porque depois desse sinal, a vitória vai chegar. A bênção vai chegar. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.